Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jennifer, eu trabalho no Colégio Leocádia e eu tô aqui para dividir algumas dicas com vocês de como estudar sozinho. Nós percebemos pelas redes sociais do nosso colégio que tem muitas mães, muitos pais, muitos alunos em dúvida do que fazer na hora que está estudando, de como fazer isso sozinho, de como estudar sozinho. Então a gente separou algumas dicas aqui para vocês que a gente considere importante para dar início a esse estudo. Já que a gente não está acostumado com essa modalidade, que é o EAD, a educação à distância, então a gente ainda está se adaptando, vocês alunos estão se adaptando, então é normal sentir essas dúvidas, né? Ter essas dúvidas, sentir dificuldade, então não desanimem, vamos tentando juntos se adaptar, né? E a gente vai ajudar você também a se conhecer como aluno. Eu acho que esse é o fator mais importante no estudar sozinho. Você tem que trazer um autoconhecimento, você tem que ter um autoconhecimento para descobrir qual é a sua personalidade e para saber quais as ferramentas e quais os métodos que combinam mais com você. Então a gente vai tentar ajudar você nisso, certo? Primeira coisa, se for possível, eu sei que não é possível para todo mundo, a gente sabe a realidade dos nossos alunos, né? Mas se for possível, você separar um lugarzinho na sua casa com uma mesa, né? Um lugarzinho que seja silencioso, que tenha claridade, que seja arejado, para que você tenha o maior conforto para você poder estudar, né? Um lugarzinho que seja o mais silencioso possível. Se você não tem, porque muitos alunos nossos têm outra realidade, né? É uma casa pequena, uma família grande, então os cômodos são compartilhados, divididos com muita gente. Então, às vezes não é possível. Nesse caso, você vai ter que dar o teu melhor, vai ter que trabalhar muito a tua cabeça para você conseguir se concentrar o máximo possível no que o professor está falando, né? Se tiver um foninho, melhor. Se você puder pôr um fone de ouvido, melhor. Já quem tem celular, quem acompanha pelo computador, é mais fácil, né? Coloca o fone e vai escolher um lugarzinho mais silencioso possível. Já quem acompanha pela TV e tá nessa situação que eu falei, que a família é grande, tem muita gente circulando na casa, aí teria que trabalhar muito a concentração para não se influenciar com o barulho que vem de fora, né, das outras pessoas. Quem sabe na próxima vez a gente prepara um conteúdo falando sobre isso, né? Como se concentrar melhor, como conseguir maior concentração, mesmo com barulho, mesmo com outros fatores, né, interferindo. Uma segunda dica seria criar uma rotina de estudo. O que acontece? Não é só porque você está em casa que você vai acordar, pular da cama de pijama e já ir estudar. Seria interessante, tenho certeza que muita gente está fazendo isso, né? Mas assim, seria interessante, mais interessante, basta você testar aí. Talvez para uns funcione desse jeito, tá funcionando desse jeito, mas tem que testar, né? Seria o ideal que você saísse da cama, colocasse uma roupa adequada, não precisa ser uniforme, tá? Sei que vocês amam usar uniforme, mas não precisa ser uniforme. Colocar uma roupa adequada, escovar os dentes, tomar um café, lavar o rosto e aí começar a estudar. Isso, se você tiver um horário certinho lá, se você está acompanhando pela TV, por exemplo, você tem o horário certo para começar. Que alguns são de manhã, alguns alunos, né, para alguns alunos começa de manhã, para alguns alunos à tarde. Então, assim, eu tô falando para os que começam de manhã, por exemplo, né? Fazer toda essa rotina que eu comentei com vocês, para depois começar os estudos, certo? Se você vai começar à tarde, você já tem um tempinho maior para dormir, para fazer todas essas coisas. Caso você acompanhe pelo YouTube ou pelo celular, aí você já consegue escolher o seu horário. Independente se na TV passar de manhã, você pode assistir essas aulas manhã, tarde ou noite até, né? Então você vai poder escolher. Só que o importante é que você escolha um horário fixo para fazer isso. Então, assim, todos os dias você vai estudar no mesmo horário, né? Se possível, fazer isso. Por quê? Nosso organismo é muito esperto, nosso cérebro é muito esperto.
Então, ele vai memorizando os horários que você está estudando. Se você faz isso sempre no mesmo horário, aí ele vai memorizar e ele vai preparar já seu corpo, né? Seu cérebro já vai estar preparado perto daquele horário para receber as informações. Então, você vai conseguir aproveitar as aulas de uma maneira mais eficiente. E uma coisa boa no ensino à distância é isso, é de você poder escolher seu horário, caso você esteja acompanhando pelo celular ou computador. Porque, gente, o ser humano é diferente, cada aluno tem um organismo, funciona diferente, o ritmo é diferente, né? Então, às vezes, um sente mais sono em tal horário, outro sente sono em outro horário, um já mais esperto de manhã, o outro começa a ficar mais esperto depois das 10. Eu sei porque eu tenho muitos alunos que às vezes aparecem lá no recreio, falando comigo, lá conversando comigo e comentando: meu Deus, tô morrendo de sono, 10 horas da manhã. Tô morrendo de sono, queria uma cama agora. Então, assim, eles têm dificuldade em despertar, digamos assim. Eles acordam, mas o despertar acontece um pouquinho mais tarde. Então, se você tem essa possibilidade, você marca seu horário quando você estiver mais esperto, quando você achar que o teu corpo já está mais apto a estudar, entendeu? Então, esse é um benefício da educação à distância. Fazer pausas. Então, assim, para quem está assistindo na TV, deixa do ladinho uma garrafinha de água para você beber uma aguinha, dar uma respirada, porque é importante. A professora deu uma pausinha, ela tá falando alguma coisinha, assim, ela tá repetindo alguma coisa. Toma uma aguinha, aproveita para tomar uma aguinha, né, para respirar e depois voltar, porque é importante ter essas pausas. Quando você estuda muitas horas seguidas, assim, fica um pouquinho cansativo. Vocês que têm oportunidade do computador e do celular, vocês podem programar essa pausa, só que são pausas determinadas, são tempos estipulados. Eu vou parar um pouquinho por 5 minutos, vou parar um pouquinho por 10 minutos. Marca no relógio, deu 10 minutos em ponto, vocês vão voltar, entendeu? Segue à risca o horário, vocês têm que ter disciplina. Para estudar sozinho, você tem que criar disciplina. Isso é maravilhoso. Nesse momento a gente pode trabalhar várias habilidades, várias características muito importantes que vão servir para vocês lá na frente, na universidade e na vida profissional também. Então vamos aproveitar o lado positivo disso tudo, certo? Mas, nossa, essa é uma dúvida que o pessoal tem e tá mandando muitas perguntas a respeito disso. A minha filha anota ou não o que o professor está falando? Eu faço as anotações? Eu preciso ter um caderno? Gente, são aulas normais. Só que você está na sua casa. O professor está lá do outro lado, mas você está na sua casa, mas são aulas normais. Então, você vai seguir o jeito que você tem para estudar. Então, por exemplo, se você acha que você estuda melhor anotando, você pode anotar. Eu acredito que é uma maneira bem organizada de você estudar. Funciona na maioria das vezes, né? Aí você vê qual é a sua personalidade e o que vai combinar com você. Mas, por exemplo, você pega o teu caderno, tem separadinho as disciplinas lá. Então, ou você pega um caderno, ou você pega folhas, né? E coloca lá bonitinho a data, a disciplina, o nome da professora que está passando a aula aquele dia e o tema que ela está iniciando ou que ela está continuando e todos os temas que ela vai trabalhar durante a aula. Tem muitas professoras que passam já no início os temas que ela vai trabalhar durante a aula. Então isso cria uma organização, né? Que você vai saber, nossa, dia tal eu tive aquela aula, aí você vai criando uma pastinha com todas as aulas e a continuação e mais pra frente você não vai se perder. Então seria interessante fazer as anotações. Mas não se desespere. Tem gente mandando dúvidas, falando assim que os filhos estão anotando, mas não estão conseguindo anotar tudo que o professor está falando. Gente, é impossível anotar tudo que o professor fala, palavra por palavra. Nem na escola funciona assim, né?
Então, para que serve o caderno? As anotações são partes mais importantes do que o professor está falando. Então, às vezes é uma palavra só para lembrar do assunto, às vezes é uma frase. Então, o aluno tem que trabalhar isso também, começar a perceber o que é relevante e o que não é tão importante. Então, ele vai separar isso de acordo com o que o professor falar. Então, escreve no caderno as coisas mais importantes. Né, as informações mais importantes. Muitas vezes o professor repete algumas vezes, né, repete algumas informações. Então, se você viu que você já anotou, então você não precisa anotar aquele restinho que ele fala, que ele só está repetindo. Então, pais, mães, se possível, acompanhem os alunos no começo e tentem verificar com eles o que é importante e o que não é. Tenta ensinar para eles isso, certo? A gente também pode fazer um vídeo a respeito disso também, né? Como identificar o que é importante e o que não é num texto, numa disciplina. Vamos pensar em alguma coisa a respeito disso. Seria interessante também anotar as dúvidas, né? Porque quem está na TV não consegue ter interação com o professor já de imediato. Então, se surgiu alguma dúvida, já na hora ali que o professor está falando, anota já essa dúvida. Coloca assim, dúvida, coloca um asterisco, alguma coisa que marque que é uma dúvida e anota, para futuramente a gente tirar essa dúvida, certo? Quando houver uma interação mais para frente, quando tudo estiver lá 100%, a gente vai tirar essas dúvidas, né? Seria interessante também para quem tem acesso ao WhatsApp, criar um grupo dos seus melhores amigos, os amigos que vocês têm mais afinidade, para vocês discutirem sobre as aulas, para ver o que um entendeu, para ver o que o outro entendeu, para ver se bate, para ver se cada um consegue, né? Se um consegue ajudar o outro, né? Seria bem interessante vocês fazerem isso agora. Criar um grupinho menor com os melhores amigos. E nisso, cada dia vocês vão lá conversando. Além de estar estudando, ainda vocês vão matando a saudade, conversando, interagindo com seus colegas. O que mais? Como eu já falei, eu acho interessante aqui enfatizar esse assunto. Agora eu vou, falar mais profundamente sobre esse assunto. Como escolher o que combina com você? Né? Que jeito de aprender combina com você? Aí vai ser através de teste, gente. Então vamos aproveitar agora, no início, né, que a gente está ainda testando os aplicativos, as aulas, tá melhorando ainda, né? Vamos aproveitar agora no momento que é de teste, para a gente se testar também, para você se testar como aluno. Existem 3 tipos de alunos, né? Existem mais, na verdade, né? Mas os principais são 3 tipos. O aluno visual. Então, vai escutando o que eu tô falando e vai vendo se você se encaixa em um deles. O aluno visual é aquele que, né, o nome já diz tudo, né? É aquele que ele memoriza, ele fixa o conteúdo por imagens. Por exemplo, gráfico, ele olha um gráfico lá, então ele vai memorizar todo aquele gráfico. É mais fácil para ele memorizar um gráfico do que informações escritas, né? Ou que se o professor só fala as informações do gráfico, para ele não vai fazer muito sentido. Então ele tem que ter o gráfico lá desenhado. PowerPoint, apresentações, slides, né? Ele fixa muito o que ele vê nos slides. Então, às vezes está lá numa prova. Quando você está fazendo a prova é o seguinte, você que é o aluno visual, quando você está fazendo a prova, aí você vê uma pergunta, daí você, esse assunto. Aí você começa a buscar lá na sua cabeça, lá no seu cérebro, começa a buscar as informações. Às vezes você vai lembrar do professor paradinho lá naquele canto da sala, você vai lembrar do quadro, do que estava escrito no quadro, do que estava primeiro, do que estava em segundo, você vai lembrar exatamente, como se fosse um filme, exatamente de cada coisinha que estava lá na sala de aula naquele dia, quando o professor falou sobre aquele assunto. É bem interessante. Ou você vai lembrar de você buscando no seu caderno, caso você estudou para a prova, né, que deve ter estudado, você vai lembrar de você virando as páginas e lendo você vai lembrar exatamente da página, lembrar das cores que você colocou para escrever o assunto, para escrever tal frase. Você começa a lembrar do caderno também, de você virando as páginas do caderno. Aí tem o aluno auditivo. O aluno auditivo é pelo som, né? Então, às vezes ele escuta um podcast, às vezes ele fixa bem uma música, uma paródia de algum assunto.
Às vezes ele, na prova, ele lembra do professor falando, né, da voz do professor explicando, é como se o professor estivesse explicando para ele. Então tem esse aluno. E tem o sinestésico. O sinestésico é aquele aluno que ele aprende mais na prática, fazendo, né, botando a mão na massa. Então, em alguma dinâmica, algum trabalho diferente que o professor peça, ou até mesmo resolvendo exercícios, né? Quando você começa a resolver os exercícios, aí você começa a entender. Matemática, por exemplo, o professor explica que é assim, que é desse jeito, que o x significa isso, y aquilo e blá blá blá. Então, às vezes o professor está explicando para você, parece que você está perdido, que aquilo não faz sentido nenhum. Mas a partir do momento que você resolve o exercício, resolve o outro, eles são parecidos, e você costuma resolver, e você começa a resolver bastante exercícios sobre aquilo, aquele mesmo tema, aí você vê que você consegue entender a lógica, certo? Então, vamos começar a prestar atenção nisso. Então, acho que o fator mais importante dessas dicas que eu passei, deixei agora por último, é isso: é você se descobrir como aluno, descobrir qual é a maneira que você aprende melhor. Se é só assistindo por enquanto, aí no finalzinho lá do vídeo, quando você terminar de assistir as aulas, você vai fazer um resumo sobre aquilo, né? Mas é interessante que você tenha algumas informações anotadas sim, certo? E lembre-se, não fiquem presos só às aulas. Isso para aula à distância ou para aula presencial. Não fica preso só ali na aula, só naquilo que o professor falou, só sobre o que aconteceu ali naquela sala de aula ou agora na sua casa. Vai na internet, pesquisa mais sobre o assunto, faz uma pesquisa a fundo sobre o assunto, comenta com o professor, comenta com seus colegas aquilo que você pesquisou. Quem não tem acesso à internet, né, que é um pouquinho difícil, alguém não tem acesso à internet hoje, mas se você não tiver, vai até os livros, tenta pesquisar nos seus livros didáticos mesmo sobre o assunto, não fiquem só nas aulas. A diferença é essa, gente, é o que você faz além, é o estudo que você tem fora da sala de aula, isso daí conta muito. Então, é só isso que a gente queria passar para vocês, algumas dicas, né? Por hoje é só. Talvez a gente faça algum outro vídeo se achar necessidade, se tiver mais dúvidas. Então, quando a gente tiver alguma informação, alguma nova informação, algumas outras dicas, a gente vai colocar aqui para vocês, ok? Obrigada pela atenção de todos. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, até mais.